Neste momento, convido a fazer uso da palavra o ex-ministro da Educação e diretor do Banco Mundial, Abraham Weintraub. Muito obrigado. Prazerzão estar aqui, gente. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui em Pirassununga. Agradeço aos integrantes da mesa pelo privilégio, particularmente Sargento Anderson, que organizou tudo aqui. Muita felicidade de poder falar um pouco a respeito do que é o conservador e contra o que lutamos. A gente luta basicamente contra o comunismo, contra a esquerda. Não apenas contra eles, porque eles têm aliados. E a gente vai ver qual a diferença entre nós e o Centrão. Eu vou falar disso. Então vamos falar primeiro para entender o que é esse comunismo. Come criança? Não, não come criança. Comunismo, pessoal bate asas e tem chifre na cabeça? Também não tem. O comunismo é um ser super poderoso que quer te destruir. Fisicamente, eles querem dominar seu espírito, eles querem te transformar num escravo e te utilizar como engrenagem. Eu considero o comunismo, e às vezes você pega comunismo, esquerdismo, às vezes você pega uma pessoa que foi infectada, a palavra é essa. O colega foi infectado pelo vírus do comunismo e virou um zumbi. Ele não consegue mais pensar. Ele obedece a algum instinto que a gente não sabe de onde. E quando você começa a argumentar, ele grita com você, ele fala loucura, sandices. Eu encaro o comunismo como uma doença. E o conservadorismo é a cura. Como começou o comunismo? Como foi a primeira cepa dele? Concordo, já começou lá atrás, com os primeiros pensadores que desencadearam com a Revolução Francesa. Eles começaram ali falando do bom selvagem, todo homem é bom, só tem bondade dentro dele. Quem corrompe o homem é a sociedade, que é o oposto do pensamento conservador, que é baseado sim na Bíblia. O principal livro, o Velho e o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, é a base do conservadorismo em termos morais. Em termos racionais, é o pensamento científico. Essa é a fusão da cultura judaico-cristã, representada no Velho e no Novo Testamento, junto com o pensamento greco-romano, direito romano, pensamento racional filosófico, que você tem ali com Aristóteles e São Tomás de Aquino. São esses dois grandes pilares principais. Então o que acontece? Na Bíblia, são os valores. Como você parte do pressuposto, eu concordo com isso. Você tem o bem e o mal dentro de si. E você tem o livre-arbítrio para escolher que caminho que você vai seguir. Você tem esse livre-arbítrio. Deus te deu isso. Ao contrário do pensamento lá atrás do Rousseau, do bom selvagem. Por que ele é mau? Porque ele é vítima da sociedade. Você está falando, mais de 300 anos já tem essa porcaria do vítima social. Ele é vítima sempre. Fez mal, vítima. O 9 dedos pegou tudo que ele podia, vítima, porque quando ele era pequeno, o papai dele bateu nele, não deu carinho, não ganhou presente de Natal, seja lá a razão que for. O vítima social vem de antes da Revolução Francesa. Mas quando eclode essa doença mesmo? No comunismo da Revolução Russa. Naquela primeira cepa, naquela primeira onda de Covid, como era o comunismo? Era o sindicalismo, era a luta armada, era a guerra, era longe. Ficava na fábrica, tinha um sindicalista que convencia os empregados da fábrica que eu ia, trabalhava lá, eu passava na frente. Depois eles fizeram uma organização, através de um partido, arrumaram armas, tomaram poder à força, fizeram a ditadura do proletariado. Uma coisa sindicalista, isso acabou. Essa cepa já não existe mais. Sobrou Coreia do Norte,
talvez Cuba. Essa não vai nos pegar. Passou. Aí veio a segunda cepa, Gramsci, um italiano. Não adianta fazer revolução, porque o proletário, ele quer ter uma família, uma prole. Ele é dono da sua própria prole. Ele quer o melhor para os filhos dele, ele quer tomar uma cervejinha, quer que os filhos estudem, aprendam. Ele quer o quê? Ele quer conforto material, ele quer ter quer ter uma árvore de Natal. Não pode, a gente precisa entrar dentro da casa da pessoa. Como a gente faz isso? O Gramsci falava, tomem as escolas, os professores passando a nossa doutrina, a próxima geração vai se tornar socialista, comunista, nem vai saber. Gramsci falava, tomem os jornais, tomem os teatros, tomem a cultura, porque daí quando a sociedade for se entreter ou se informar, ela vai ser inundada por informações que vão gradualmente levar essa sociedade, todos nós, nossas famílias, para o comunismo. Chegou mais perto. Rede Globo é Gramsci. Ela entra na tua casa pela nossa televisão. Seu filho volta da escola com um monte de ideias que não condizem com o que se é feito na sua família. E aí eu falo, minha definição de conservadorismo, porque eu concordo, a gente tem que estudar os pensadores. Eu gosto de Tocqueville, gosto do Burke, vamos falar do Hughes com o Leviatã, mas e aí? Me explica mais fácil o que é conservador, para eu explicar para o meu amigo de futebol. Eu defino assim: a base do conservadorismo é a família, o indivíduo, mas o indivíduo sozinho ele não dura, né? Se é sozinho, acabou nele. É a família. Então eu olho para o passado da minha família, ou das pessoas que me criaram, e vejo os erros e acertos. Toda família tem coisa boa, tem coisa ruim. Algumas famílias são completamente disfuncionais. Rompa com as coisas ruins, reconheça as coisas ruins da sua família e tente preservar as coisas boas, baseado nos valores que sempre nortearam as nossas famílias, que estão na Bíblia. Minha família tem defeitos? Tem. Tem qualidades? Tem também. Tem ladrão na minha família? Não, não tem nenhum. Se tivesse, a Rede Globo e a Folha já tinham publicado na capa do jornal: bisavô de Abraão Weintraub roubou a merenda na escola. Ia estar lá. Se tivesse um ladrão na minha família, o tio do Weintraub, ele furtou não procuraram tudo. Foram atrás da minha tia-avó, Bela Lukova, uma polonesa. Não encontraram absolutamente nada. Não tem ladrão. E aqui eu vou falar, não tenho, eu amo o pecador, eu abomino o pecado, e eu não sou um líder religioso, a mim não me cabe absolver ou julgar. Na minha família não tem homossexual. E se o seu filho for homossexual? E se tenho 3 crianças? Se eles forem homossexuais, eu não vou gostar. Eu gostaria que eles se casassem, meu filho com uma mulher boa, minhas filhas com homens, tenham maridos. Mas se for, eu queria ter netos, quero ter netos. Mas se for homossexual, eu não vou bater, não vou matar, não vou pôr para fora, eu vou amar. Do mesmo jeito que eu amo hoje, infinitamente. E isso está na Bíblia também. Agora, não me venha alguém fora da minha família tentar sexualizar os meus filhos. Não faça isso. Isso não é negociável. A característica do conservador é que ele tem valores. E quem tem valor não tem preço. Certos valores não têm margem para você ceder. Não pode trazer sexo ou ensinar a menina a rebolar. Não, mas é só a menina vai rebolar na escola, como a gente vê em um monte de exemplos.
Por que não? O que tem a ver isso com conservador? Está lá no Novo Testamento. Antes de tirar a inocência de uma criança, de um pequenino, amarra uma pedra no pescoço e joga no mar. Quem está falando isso? Jesus. Diga uma coisa que Jesus fala, e aqui eu estou usando o tempo verbal correto, que seja de ódio. Agora, Jesus não é capaz de aceitar tudo, senão ele não teria enfrentado os vendilhões do tempo. Você não aceita tudo, você não aceita um cara que quer tirar a inocência de criança. Voltando para os meus filhos, na minha família não tem mãe solteira, não tem um episódio de mãe solteira. E se tiver mãe solteira, eu vou reconhecer o meu neto, não vai abortar, porque aborto é assassinato, e eu vou ajudar a criar, junto com a minha filha, o meu neto. Mas eu não quero que ninguém estimule a minha filha a ser mãe solteira, pelo contrário, não vou ficar feliz, vou amar o meu neto, quanto? Infinitamente. Mas não me venha com coisa errada para cima dos meus filhos, tira a pata da minha família, essa tigrada imunda. Na minha família tem coisa ruim, tem mulherengo, e não é um caso, tem mais de um. O mulherengo, ele gera muita tristeza ao redor, ele traz instabilidade para a família, ele não traz alegria para a família. E isso a gente vai consertar. Você se casa, você encontra a pessoa certa. Eu tive, graças a Deus, encontrei a minha esposa na faculdade, estou com ela há mais de 30 anos, felizes. Hoje em dia isso é quase um ser do zoológico, né? Um heterossexual monogâmico, eu sou. Mas eu acho importante corrigir as coisas erradas. O mulherengo traz sim infelicidade para a família. Conservadorismo é isso. Você defender valores que estão na Bíblia. E aí quem é o inimigo? Qual é o instrumento de inimigo? O mal, ele não parece mal, ele te engana. Primeiro que ele mente muito. O tempo inteiro. Ele parece ser gostoso, bonzinho, que ele vai gerar alegria ou euforia, mas não felicidade, que é o estado de contemplação. Se você falar que droga não gera euforia, aquele pico de euforia, eu não uso drogas ilícitas. Álcool sim, mas nunca experimentei outro tipo de droga. Então gera um pico de euforia e depois depressão. Promiscuidade, evidentemente, gera momentos de alegria e euforia, mas não traz a felicidade. Muito bem. Aí eu pergunto, mas por que está falando disso? Para explicar, o conservador, ele se pauta no que ao longo de muitos séculos foi sendo desenvolvido e escrito na Bíblia. O conservador vai, com base no passado, reconhecendo os seus erros e aperfeiçoando. E ele nunca vai falar, nunca antes na história dessa família nós conseguimos fazer isso. Nunca antes na história desse país nós conseguimos fazer isso ou aquilo. É justamente o oposto. Então a gente tem o quê? A gente tem uma enganação que é feita pelo comunismo. E isso eles trazem muito com a figura do Estado. O Estado, a sociedade. Por quê? Porque quando fala assim, não, a culpa é o Estado vai prover, a culpa é da sociedade, é uma coisa etérea, parece que não existe o responsável. É uma estrutura e não o agente final. O Estado é um instrumento ao qual alguém pega e utiliza ele contra ou a favor de você. O Estado é tijolo, sempre tem um responsável. Mas vamos ficar esperto com isso.
Porque eles vão usar como responsável o Estado, a sociedade. Eu vou voltar nisso. Vamos voltar para a Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez o homem do barro à sua semelhança e deu-lhe o sopro da vida. E da costela de Adão fez Eva. Então, a obra principal de Deus é a família. Por quê? Porque Ele fez a imagem e semelhança a Adão e deu-lhe o sopro da vida. E se você tem a obra do homem, a obra de Deus como homem, sendo a sua mais alta criação, você não pode fazer com que algo feito pela mão do homem, como o Estado, que é pedra, que é tijolo, que é gesso, ficar acima da obra de Deus. Isso é básico. Isso é básico. Quais são os movimentos que colocam o Estado, o partido, acima do homem e da família? Vamos lá. Tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Fascismo, o nazismo, aonde o indivíduo, a família, o homem, o ser humano é uma engrenagem a serviço do partido e de um projeto maior de Estado. O comunismo é a mesma coisa, sendo que no comunismo tem várias passagens aonde fala o Karl Marx: precisamos destruir a família. Precisamos destruir a família porque nunca um pai vai aceitar colocar o partido acima dos interesses da sua própria prole. Está escrito isso. Precisa quebrar o vínculo de amor entre um pai e um filho. Não é piada, está escrito tudo isso. Nosso inimigo é o Estado. O Estado é algo tão ruim, mas tão ruim, que a gente precisa ter um pequenininho para organizar forças armadas que nos defendam de outro Estado que queira vir aqui nos pegar. A gente precisa ter um Estado, mas tem que saber que o tamanho que tiver sempre vai ter alguém mau tentando se apoderar do Estado para roubar, para dominar, para não direcionar as nossas famílias, permitindo que a gente busque a nossa felicidade. O Estado é algo perigoso, é algo que pode ser muito ruim. E como eu sou conservador, eu acho que existem pessoas boas e ruins. A maioria de nós tem isso dentro da gente, coisas boas e ruins. Tem pessoas que são muito más e tem pessoas que são muito boas, mas são exceções. O Estado é algo que precisa ser pequeno e continuamente vigiado. Como a gente enfrenta tudo isso? Com a verdade. Parece que hoje em dia a gente esqueceu de falar, tem que falar sempre a verdade. Não interessa. A verdade liberta. E a liberdade é a base, porque se eu fui feito à imagem e semelhança do Criador, como todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Não cabe a mim dizer, através do Estado, o que é melhor para o seu filho. O Estado não tem que educar. Se você me pergunta, qual seria o seu sonho? Acabar com o MEC. Eu vou repetir, tem que acabar com o MEC. Por quê? Porque é o Ministério da Educação. Quem educa é a família. Educação tem a ver com valores, princípios. A escola, no máximo, ensina a ler e escrever. Ensina um ofício. É continuamente o Estado, como essas diferentes ondas dessa doença vermelha, ela vai crescendo e interferindo na tua família. O Estado, que é um instrumento, há algum tempo vem permitindo que os ricos fiquem mais ricos através dos monopólios. Antigamente tinha um monte de frigorífico, hoje tem um só. Antigamente tinha um monte de empresas que processavam frango, faziam comida. Hoje tem uma só ou duas. E cada vez fica mais difícil ser classe média, que é a pessoa que nem é monopolista, mas também não está no auxílio emergencial ou no Bolsa Família. Você consegue ficar de pé, você tem um endereço, você tem um ofício. Com o seu ofício você sustenta a sua família sem precisar o amparo do Estado. Você não está na mão do Estado. E coincidentemente,
Os negócios pequenos e médios foram proibidos de ficar abertos. Já os grandes ficaram abertos. Os ricos ficaram mais ricos. E a classe média precisou ser amparada no auxílio emergencial. Precisava. Mas não é bom que a classe média seja exterminada como ela está sendo. Como a gente sai disso? Nos organizando, sabendo que conservador não é centrão. Centrão tem preço. Centrão negocia. Não é todo mundo. Você pode ter até um aliado circunstancial, momentâneo, sabendo que ele vai aprontar com você. Mas ele não está imbuído na luta pela liberdade das nossas famílias. Não é a preocupação. Se eu pudesse resumir, o conservador, ele busca a liberdade para decidir por si só o que ele quer fazer para a sua família. O desafio é que a gente não consegue lutar sozinho. Eu sozinho, defendendo a liberdade da minha família, eu vou ser derrotado. Porque o time de lá é grande, organizado, eles são maus, não tem limite, não tem caráter. Eles vão me derrotar. Então eu acho, o Brasil é um país com valores muito bons. Ele foi, depois de décadas, soterrado pelo lixo de outro oligopólio. São duas famílias no Brasil que controlam novela, noticiário, informação, mais um setor. Décadas de excremento sendo jogadas em cima da gente. Mas se você cavar um pouquinho a superfície, aparece os valores que estão na Bíblia. Mesmo quem não lê a Bíblia, ele está imerso nesse ambiente. Muita gente, eu diria 80% dos brasileiros, estão imersos nesses valores. E é isso que tem nos salvado. E mais recentemente, diante dessas ameaças, que eles tentam continuamente nos destruir, com a terceira onda. A terceira onda que é o quê? Lembra da primeira? Era longe. A segunda onda dessa doença se aproximou, entrou na nossa casa. A terceira onda chama-se Escola de Frankfurt, ou marxismo cultural. Ela quer entrar na sua alma, ela quer capturar você. A Escola de Frankfurt, ela é nihilista, ela fala nada é certeza, tudo é possível. Então ela desconstrói a ciência. Herbert Marcuse fala, a ciência é burguesa. Quando você discute ideologia de gênero, o que eles dizem? Não, você pode ter qualquer coisa. Não, mas a biologia fala que os mamíferos ou são macho ou são fêmea. Pode até ter macho homossexual e fêmea homossexual, mas não escolhe o sexo. Qual é a resposta? A biologia é opressora. A ciência é burguesa, não é piada. Quando você apresenta um monte de números mostrando a desgraça que acontece quando esses países ficam comunistas, o que eles respondem? A matemática está a serviço do imperialismo. Eles desconstroem o primeiro pilar, que é a ciência, mas a Bíblia é continuamente atacada. E com isso você vê a desconstrução objetiva da sua identidade. Você não tem sexo, o seu filho não tem sexo, o seu filho, aliás, não é seu. E não é filho, é filhê, que eu vou dizer para ele o que ele vai ser quando eu disser que é adequado. E se você não concordar comigo, seja porque você não quis vacinar ou permitir que eu escolha o sexo do seu filho junto com o seu filho, eu vou tirar a guarda dele. Só essa ameaça de tirar a guarda de um filho, de uma família que cuida bem de um filho, é uma das coisas mais profanas que eu já escutei recentemente. E as pessoas vão aceitando. A gente viu pessoas sendo proibidas de ganhar o pão com o próprio suor, como está escrito na Bíblia. Profano, mas não como tirar o filho. A gente viu pessoas honestas sendo algemadas ou levando mata-leão. Mas tirar a guarda de filho, isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
Eles querem entrar na sua casa, eles querem entrar dentro de você, te deixar coado, com medo. Eu não acho que o pessoal do liberal vai enfrentar e vai ganhar desses caras. Eu não acho que o pessoal do centrão vai enfrentar e vai ganhar dos caras. Por que a gente vai ganhar? Porque a gente tem valor. A gente sabe o que quer, até onde dá para negociar, e de certas linhas você não pode passar. O cara é corrupto. Fora, não tem espaço entre os conservadores, não roubarás, 7º mandamento, não tem o que discutir. Não há o que discutir. Não minta, né? Não fique jurando, apenas diga a verdade. Está claro isso. Eu não sei qual é a estratégia que a gente vai adotar passo a passo. Eu sei que o desafio é grande, o perigo é muito maior do que as pessoas imaginam. Eles estão articulados, eles se reergueram. No momento atual, eu faria uma analogia com Guerra nas Estrelas, aquele filme. Primeiro filme, eles foram lá e destruíram a Estrela da Morte. Mas no segundo, o Império contra-ataca. A gente está perdendo várias frentes. E como a gente ganha isso? Cada um de nós tem o dever moral de espalhar exatamente essa linha de pensamento do conservador, de resgatar a base, os 2 pilares do mundo ocidental. Cada um de nós tem que ser pescador de homens. Tem que ir pessoa por pessoa, primeiro na tua família, na tua vizinhança, no teu trabalho, defendendo exatamente esses argumentos. Já me alonguei demais, agradeço muito o espaço. Eu queria terminar falando que o desafio é grande, mas eu tenho fé que e aí é mais fé do que razão, mas eu tenho fé que a gente vai vencer. Obrigado a todos, fiquem com Deus.